sou ansiosa, você é ansiosa, mas Deus é bem resolvido quanto ao tempo. Ele não tem problema com isso. Vamos conversar um pouco sobre isso? Olá, graça e paz, como você está? Hoje nós vamos dar sequência nessa série que nós estamos fazendo sobre 28 mulheres. Nós vamos estar falando desta segunda mulher e tem tudo a ver com essa introdução que eu falei com você sobre sermos ansiosas, sobre a questão do tempo, da espera. E não há nenhuma mulher melhor para nós falarmos sobre isso do que Sara. Sim, ou Sarai, esposa de Abraão, ela que é conhecida como a matriarca ali também, mas assim como Abraão, ela passou pelo tempo da espera, pela promessa, pelo tempo da espera, para ver se cumprir aquilo que Deus havia falado. E nós vamos aprender algumas lições com ela, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o que Deus nos fala através da sua vida. E também nós vamos terminar orando sobre aquilo que nós aprendemos através da vida dela. Então, fique comigo até o final deste vídeo, que eu sei que Sara também é uma das lições que transformam mulheres que edificam. Então, vamos meditar em Gênesis 17:15, que diz assim: Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você não a chamará Sarai, mas o nome dela será Sara. Sara foi a única mulher na Bíblia que teve o seu nome trocado diretamente por Deus. Houve algumas ocasiões, como Esther, que houve o seu nome trocado por questões culturais ou humanas, mas diretamente de Deus, isso somente aconteceu com Sara. Ela foi a única mulher que viveu isso diante de Deus. E o que isso nos aponta? De que assim como Abraão, com o seu nome ali trocado, Deus também trocou o nome dela, indicando que ela fazia parte também das promessas que Deus tinha, que não era só para Abraão, era ela também, ela que geraria aquilo que Deus estava prometendo para Abraão. Os pontos fortes que nós podemos aprender com Sara. Quando Deus muda o seu nome, e como eu disse que ela é a única mulher que teve o seu nome trocado diretamente por Deus, é que Deus ele muda e ele transforma histórias. Deus muda e transforma histórias de mulheres comuns. Ele faz com que essas mulheres façam parte também dos seus sonhos. E ela é a mulher da promessa. Abraão recebeu essa promessa e ela é a mulher que faz parte dessa promessa. Podemos ver também que Sara era uma linda mulher, porque ela teve que por várias vezes, por 2 vezes, ser apresentada por Abraão como sua irmã, porque ela era muito bonita. Inclusive ela ficou um tempo no Egito, porque o faraó daquela época se interessou por ela. Então mesmo já sendo uma senhora, ela era muito formosa. Sara tinha esta formosura, esta beleza que saltava aos olhos. Outro ponto forte de Sara: nós não podemos dizer que ela não soube esperar como Abraão, porque nós sabemos no decorrer da história que ela então coloca Agar ali no meio de tudo isso. Mas nós não podemos dizer que Sara não soube esperar. Quando nós olhamos de fato para a história, Sara esperou o quanto as suas condições físicas estavam ali sustentando esta esperança. Sara somente pensa em Agar quando os ciclos dela se encerram. Então é como que se ali ela tivesse entendido que para ela já não iria mais fazer parte daquela promessa. Então nós não podemos dizer que Sara se antecipou. Não, ela creu bastante. Ela esperou muito para que a promessa se cumprisse. Quando ela viu que as suas condições físicas haviam se esgotado, então é que ela pensou em tomar esta atitude que nós conhecemos referente a Agar. Um outro ponto forte que nós podemos aprender com Sara, ela construiu um casamento de cumplicidade e companheirismo.
Ao olhar para o casamento de Sara e Abraão, nós vemos isso. Eles eram cúmplices, eles eram amigos, eles tinham um casamento de cumplicidade, era a parceria perfeita para gerar a promessa que Deus havia dado ali de um filho e desse filho uma grande nação. Sara também é citada em Hebreus 11:11 na Galeria da Fé, que diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Deus foi fiel ao que falou, e como diz aqui em Hebreus, já fora da idade, já quando as condições não lhe eram mais favoráveis, Deus ainda cumpriu a sua promessa. O nosso Deus é um Deus que faz promessas, que cumpre as suas promessas, e o tempo não é um empecilho para o seu agir nem para o seu trabalhar. Deus nos quer participante dos seus lindos sonhos. Deus tem o melhor para a nossa vida, para a nossa casa, e nós precisamos crer ainda até as últimas forças. Não deixe de crer em tudo aquilo que Deus deseja fazer. O que nós aprendemos com a vida de Sara, os seus pontos fortes, os seus pontos de atenção. Trabalha na nossa fé, na nossa perseverança, em mantermos o foco e em não deixarmos que as condições ao nosso redor, aquilo que faça com que nós venhamos nos perder no nosso entendimento daquilo que Deus falou, que nós não venhamos deixar que essas coisas minem ou nos afaste daquilo que Deus prometeu. Porque um momento em que nós saímos daquilo que Deus traçou para as nossas vidas, até aquilo que nós já temos construído de tão bom, de tão precioso, começa a ficar comprometido. Até o casamento de Sara, que sempre foi uma cumplicidade tão grande, começou a ficar abalado quando ela tentou satisfazer o desejo que ela também tinha no seu coração de ter esse filho, quando ela achou que se satisfaria de uma outra forma, colocando uma outra pessoa e tirando do cuidado da promessa de Deus, da forma que Deus prometeu. Até mesmo conflitos começaram a ser gerados. Então Deus nos revela que Ele é Deus, acima do tempo, acima das nossas condições, acima das nossas expectativas. Deus é Deus, e o tempo não é um problema para Ele, porque o nosso Deus, Ele está sempre no controle de tudo. E para refletirmos, o nosso Deus, Ele é um Deus que muda histórias e que Ele trabalha de forma única nas nossas vidas. Não é tarde para Deus começar a mudar a sua história e trabalhar de uma forma única na sua vida. Que nós precisamos crer, ainda que as condições cheguem ao seu limite, ao limite do impossível, Deus ainda faz milagres. Ele não mudou. Então também não deixe de crer. Deus ainda faz milagre. Ainda que as circunstâncias cheguem ali nas situações contrárias, que te falte a esperança, Deus ainda faz milagres. Sara nos mostra que assim como ela, junto com Abraão, era portadora das promessas de Deus, eu e você, junto com a nossa casa, também somos portadoras das promessas de Deus. Deus tem sonhos e planos com a nossa casa, com a nossa descendência. Nós somos portadoras destas promessas e que nós possamos continuar a crer. Nós também refletimos com a história de Sara que não vamos tentar resolver com as nossas próprias mãos. Não vamos tentar ter ideias brilhantes quando tudo que nós precisamos fazer é nos aquietar e esperar, ainda que tudo pareça contrário. E quando tudo parece contrário, é muito difícil você se aquietar e esperar, mas às vezes isso é tudo que você precisa fazer. A história de Sara nos ensina isso. Não tente resolver com as suas próprias mãos. Entenda que quando tudo parecer contrário, a nossa melhor atitude é esperar o grande agir de Deus sobre as nossas vidas. E diante do que nós aprendemos sobre a vida de Sara, que nós possamos orar neste momento e apresentar diante de Deus o nosso coração, para que o Senhor nos ajude a crer,
para que o Senhor nos ajude a lidar muitas das vezes com a nossa ansiedade, com a nossa expectativa de achar que as coisas já vai ser tão rápido, que as coisas vai ser do nosso jeito. Que o Senhor nos ajude a lidar até mesmo com a nossa falta de fé e que o Senhor nos ajude a olhar para as suas promessas. Esta palavra é para te lembrar que o Senhor ainda tem promessas, que o Senhor ainda faz o impossível. Vamos orar então? Senhor, neste dia nós queremos aprender essas lições tão preciosas através da vida de Sara. Assim como o Senhor trocou o nome dela, transformando a sua história, o Senhor também transforma a nossa história. O Senhor faz promessas, o Senhor nos lembra hoje das suas promessas. Nós queremos continuar olhando para Ti, crendo, mesmo quando todas as coisas à nossa volta forem contrárias. O Senhor continua no controle de tudo. O Senhor ainda faz milagres. E hoje nós te pedimos, ajuda-nos, fortaleça-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos a mantermos a fé, a mantermos a esperança, a mantermos a confiança. Somente contigo nós vamos continuar olhando e crendo em tudo que o Senhor prometeu, até que um dia, assim como Sara, ela pôde estar com a sua promessa nos seus braços, nós também estaremos vivendo todas as lindas promessas que o Senhor fez para nós. Não deixe de crer. Amém? Não deixe de crer. Não deixe de esperar. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje sobre a vida de Sara, esta mulher com tantas coisas para nos ensinar. Amanhã nós damos continuidade aprendendo com mais uma dessas grandes mulheres da Bíblia. Eu espero você. Até lá!